Olá pessoal, tudo bem? Sou a Aline Diniz, ginecologista obstetra. Hoje nós estamos aqui com a Ana Cristina, fisioterapeuta. Vamos falar sobre a fisioterapia na gestação. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá na rede vizinha com as principais dúvidas de vocês sobre esse tema e nós vamos abordá-las aqui hoje. Para começar, antes de começar, na verdade, a Ana Cristina vai se apresentar para vocês. Ana, pode se apresentar. Prazer estar aqui falando para vocês. Eu sou a Ana, sou fisioterapeuta desde 2014, sou doula também, consultora em amamentação. Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia na gestação. Isso, nosso foco hoje vai ser esse tema. E Ana, uma dúvida muito comum que a gente ouve e que também foi perguntado lá na rede vizinha, a fisioterapia, ela deve ser iniciada quando na gestação? Então, a maioria dos artigos científicos, a gente fala que é a partir das 13 semanas. Ele passou aquele primeiro trimestre, onde a gente tem um risco maior de aborto, a gente esperar um pouquinho essa fase para assim a gente dar início. A gente sempre pede para as pacientes terem a liberação médica, terem um atestado médico ali liberando para as fisioterapias. Mas a partir das 13 semanas a gente já começa. Certo. Uma outra dúvida comum, Ana, a fisioterapia pélvica, ela é apenas para quem quer parto normal ou qualquer gestante deve fazer fisioterapia pélvica? Olha, essa é uma pergunta, eu falo que é a pergunta-chave, Porque, primeiro que a gestação em si, ela já traz um monte de alterações, várias disfunções, dor lombar, síndrome do túnel do carpo, alterações no nosso centro de gravidade. Mas um dos pontos chaves que a gente trabalha muito, principalmente para diferenciar para quem quer cesárea ou quem quer parto normal, algumas mulheres pensam que é só preparação para o parto vaginal. E não, porque a própria gestação ela é um fator de risco. Artigos científicos falam pra gente aí que aumenta até 67%, por exemplo, de incontinência urinária durante a gestação. Então, independente da via de parto, a gente pede, preza para as pacientes iniciarem essa fisioterapia, até porque você não sabe, às vezes você está programando uma cesárea e você entra em trabalho de parto, às vezes o trabalho de parto é tão rápido e você tem um parto normal e às vezes você não se preparou para esse parto. Isso. Então, pessoal, esse é um mito. A fisioterapia pélvica, ela não é só para quem quer parto normal. Ela deve ser feita por todas as gestantes e a partir da 12ª semana. Uma outra questão, Ana, que surge muitas dúvidas a respeito fisioterapia não é atividade física, Não. É importante que vocês diferenciem isso também. A gestante, o indicado é que ela faça uma atividade física e a fisioterapia pélvica, Ana? Isso. É porque na fisioterapia a gente vai trabalhar todas essas disfunções, tanto do assoalho pélvico, posicionamentos, orientações que às vezes no dia a dia muitas esquecem, como levantar. A gente trabalha com reabilitação de algumas disfunções que essa mulher tenha. A gente trabalha com a estabilização da diástase. Toda gestante tem diástase, não tem como o nosso abdômen distender daquele tanto e os reto-abdominais não se afastarem. Então não dá para tratar durante a gestação. Então fica aí a dica, a gente não trata diástase na gestação, a gente estabiliza. Então orientações como levantar de lado, não fazer exercícios, às vezes, na academia, aqueles abdominais mais convencionais. Então, a gente faz toda uma parte de orientação, trabalha mobilidade, estabilidade pélvica, para evitar dores lombares, pubalgia, que é uma outra patologia que vem muito forte também na gestação, porque por causa dos hormônios, relaxina ali, deixa tudo mais frouxo. Então, se a mulher não tem uma força muscular, é uma paciente mais sedentária, ela precisa cada vez mais fazer a fisioterapia durante a gestação. Então, a fisioterapia pélvica, ela é complementar com a atividade física, Uma não substitui a outra. E a Ana até falou uma coisa muito importante, que mesmo na atividade física, é muito importante que ela seja supervisionada, Independente da que você escolher. Natação, hidroginástica, pilates, musculação, enfim, a atividade física que você é habituado a fazer ou escolheu fazer, ela deve ser supervisionada, porque não é todo exercício que a gestante pode fazer, E nem todo profissional capacitado. Então, procurar profissionais capacitados, que tenham experiência, que saibam quais são as disfunções que a mulher sofre, quais são as alterações no corpo dela, porque às vezes você vai fazer um personal, mas aquele personal nunca trabalhou com uma gestante.
Ele não sabe qual que é a carga, qual que é a capacidade que aquela paciente pode fazer. Então, às vezes, uma pressão sobe, ele não sabe conduzir o exercício durante essa pressão alterada. Então, profissionais capacitados que tenham experiência, que tenham formações para trabalhar com gestantes também. Uma outra dúvida, Ana, muito comum, é com relação ao dilatador pélvico, que tem uma marca famosa no mercado que a gente ouve muito, que é o Epinon, né? Como é que funciona essa questão do dilatador pélvico? Faz parte da fisioterapia pélvica? Quando que ele é iniciado? É para todo mundo? Como é? Então, é o expansor perineal que a gente chama, né? Que ele é um balãozinho inflável. Tem ele tanto pra gente trabalhar o fortalecimento da musculatura, a gente coloca camisinha, introduz no canal vaginal, a mulher mesmo que infla esse balãozinho até o conforto dela. Não é, eu gosto de falar assim, não é que a mulher que não tiver a oportunidade de fazer o Epinon, ela não é que ela não vai ser capaz de passar por um expulsivo, ser capaz de colocar o bebê dela para fora. O balãozinho, o expansor, ele vai nos trazer uma propriocepção. Então ele vai te dar uma noção de qual força que você tem que fazer na hora do expulsivo ali, que não é a força de fazer cocô, então não é contração dessa musculatura posterior ali da pelve, é uma musculatura na frente, só que a gente não infla esse balãozinho, por exemplo, 34 centímetros de diâmetro, que seria um perímetro ali da cabecinha de um bebê, porque não tem contração, não tem o hormônio agindo, a gente chega num perímetro, num diâmetro ali, até suportável para essa mulher. A gente não quer que essa mulher sangre, nem quer que essa mulher tenha laceração no consultório. Então, normalmente é ali 16, 22 centímetros de diâmetro máximo. A gente trabalha tanto a mucosa vaginal, porque ele alonga tridimensional ali a musculatura toda da região de períneo, mucosa vaginal também junto, e a gente dá essa propriocepção. Então ela entende que ela precisa colocar força na parte anterior da musculatura. E aí, quando ela consegue expulsar o balãozinho, é a felicidade. Nasceu o neném. Foi. Consigo, né? Então, assim, pessoal, eu acho que diante dessas informações, vocês conseguiram perceber a importância da fisioterapia pélvica durante toda a gestação, né? E aqui foi só uma introdução, né? O assunto é muito amplo, então é importante que vocês façam fisioterapia pélvica na gestação. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de seguir a Ana nas redes sociais. Qual o seu Instagram, Ana? É Dr. Ana Cristina, Physio_. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e aguardo vocês aqui no próximo vídeo.